Olá pessoal, tudo bom? Então vamos fazer agora a correção daqueles exercícios sobre os vetores, tá? Então a primeira questão lá da apostila 2 de Física, na página 6, agora é com você, questão número 1, tá? Então ele está dizendo assim, observe a figura e determine o que se pede. Quais os vetores têm a mesma direção? Então, pessoal, direção de um vetor, a gente vai olhar para aquilo que é chamado de reta suporte. Então, ela pode ser horizontal, vertical ou diagonal, tá? Eu ainda não estou olhando para a extremidade dele. Então, mesma direção. Vamos olhar os horizontais, tá? Então, vamos pegar os que estão na horizontal, os vetores horizontais. Então, repara, o vetor B e o vetor F têm a mesma direção. Se eu for olhar os vetores verticais, vetor A e vetor D, então vetor A e vetor D, e os vetores que estão na diagonal, a gente tem o vetor C e o vetor E. Então, o vetor C e o vetor E. Agora, o sentido do vetor, pessoal, que é o que o item B está pedindo, aí sim eu olho para a extremidade dele. Ó. Posso ter sentido para a direita, sentido para a esquerda, sentido para cima, para baixo e por aí vai. Tá? Então, o sentido é os que estão apontando para o mesmo lado. Bom, para ter o mesmo sentido, obrigatoriamente tem que ter a mesma direção. Então, ó, entre os horizontais, repara que o vetor B tem sentido para a direita e o F também. Então, o vetor B e vetor F têm o mesmo sentido. Será que os da vertical têm o mesmo sentido? Então, repara. O vetor A é vertical para cima e o vetor D também. Então, vetor A e vetor D também. Já os da diagonal não têm o mesmo sentido. Repara, vetor C, diagonal para cima, vetor E, diagonal para baixo. Então, não dá certo. Agora, o mesmo comprimento, né, o mesmo módulo, teria que ver o mesmo tamanho dos vetores. Dá para a gente se orientar pelos quadriculadinhos. Então, o vetor A tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Né? Então, o módulo do vetor A, lembra que o módulo eu só ponho a letra que representa ele, 5 unidades. O vetor B tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. O vetor C, ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unidades na horizontal e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na vertical, tá? Então, o vetor D forma um quadrado, o vetor C forma um quadrado. E ele é a diagonal do quadrado. Então, o módulo dele, eu posso utilizar a fórmula que a gente já conhece da matemática, de diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado é lado vezes raiz de 2. Então, esse cara tem 9 raiz de 2 unidades. O vetor D, o módulo dele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. O vetor E. Bom, o vetor E está na diagonal também. Como eu não consigo medir na diagonal, eu vejo o tamanho dele. Ele tem 1, 2, 3 unidades na horizontal, 1, 2, 3 na vertical. Usando a mesma ideia, 3 raiz de 2 unidades, né? Formam as diagonais de um quadrado. Já o módulo do vetor F, né, o tamanho, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Então, o módulo do vetor F, 8 unidades. O que a gente pode perceber? Que nenhum deles, né, não tem nenhum parzinho de vetores com o mesmo módulo. Então, os comprimentos desses vetores, né, os seus módulos, são diferentes. Não tem nenhum parzinho de vetor que tenha o mesmo tamanho, tá bom? Aí a próxima questão vai lá na página 16 do Testando Seus Conhecimentos, é para fazer a questão número 1 e a questão número 2, né?
Então, a questão número 1 está assim. Calcule o vetor resultante aplicado ao corpo P em cada caso a seguir. Então, na letra A, o que a gente percebe? Que na horizontal eu tenho um vetor apontando aqui para a esquerda. Então, módulo do vetor A, 4 unidades. Módulo do vetor B, 7 unidades. E módulo do vetor C, 3 unidades. O que a gente vai fazer? Como eu tenho 2 apontando para a direita, eu tenho que fazer a resultante para a direita primeiro. Ó. Então, para a direita, eu vou ter uma resultante que eu vou encontrar somando o tamanho do B com o C. Lembra? Vetores para o mesmo lado, eu somo. Então, eu vou pôr RD, né, resultante para a direita, 7 mais 3, 10 unidades. E aí, eu refaço a figura, né? Porque eu vou trabalhar assim, ó, vou substituir 2 vetores que estão para o mesmo lado por um só. Então, eu vou ter uma resultante para a direita e eu vou ter aqui o vetor A. Detalhe, a representação que foi usada na apostila está errada, tá? Eu não posso fazer isso daqui. Colocar a letra com a setinha igual ao módulo, tá? Quando eu vou representar o módulo, ou eu coloco entre 2 barrinhas para indicar que o módulo do vetor A é 4 unidades, ou eu coloco só a letra sem a setinha. Letra com setinha igual tamanho, está errado, tá? Então, essa representação está errada. Era para estar só assim, ó, tá? Mas a gente acaba relevando. Agora, a resultante final, lembra que eu tenho aqui um vetor de 4 unidades para a esquerda e um vetor de 10 unidades para a direita. Quando os vetores estão apontando para lados contrários, né, eu tenho aqui aquele caso do cabo de guerra, eu vou subtrair maior, que é esse cara com 10 unidades, menos o menor. Então, a resultante aqui fica 10 menos 4, portanto, o vetor resultante tem 6 unidades de comprimento, tá? Na letra B, a gente vai fazer a mesma verificação, ó. Repara que na vertical eu tenho esse vetor W e esse vetor Y para lados contrários, não é? Para lados contrários, eu vou subtrair, então eu tenho que fazer por partes, tá? Então, na vertical, eu vou pôr assim, ó, resultante vertical seria o módulo do maior menos o módulo do menor. Lembra que aqui está errada a representação, tá? Eu não posso pôr a setinha aí na frente o módulo dele. Então, o módulo do vetor y é 5 unidades, o módulo do vetor w é 2 unidades e o módulo do vetor x, 4 unidades, ó, sem a setinha, tá? Então, a resultante vertical vai ficar o maior na vertical, que é 5, menos o menor na vertical, que é 2. Então, a resultante vertical fica 3 unidades. Assim que eu encontrei essa resultante vertical, a gente vai refazendo a figura, tá? Eu tenho aqui esse objeto, o pontinho P. O vetor W não foi alterado, só que agora eu tenho uma resultante vertical. Lembra que a resultante vai apontar, vai direcionar para o maior vetor. Então, vai combinar com esse cara aqui, ó. Então, eu tenho a resultante vertical aqui. Para a gente encontrar o módulo do vetor resultante, né, eu olho o seguinte, esses vetores são perpendiculares, né? Então, para eu encontrar o resultante aqui, eu tenho que utilizar Pitágoras. O teorema de Pitágoras vai me dizer que resultante ao quadrado é igual o módulo do primeiro vetor, que é o resultante vertical, ao quadrado, mais o módulo do segundo vetor, que é esse w, ao quadrado. Então, o resultante ao quadrado fica, na vertical eu tenho 3 unidades, que eu elevo ao quadrado, na horizontal eu tenho 4 unidades, que eu elevo ao quadrado, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16.
lembra que ainda está elevado ao quadrado. 9 com 16 é 25. Agora eu tiro a raiz, tá? Então, portanto, a resultante aqui, raiz quadrada de 25, 5 unidades. Tá? Aqui na letra C, nós vamos notar novamente que eu tenho dois vetores na horizontal. Então, eu tenho que substituir por um só. Perdão, horizontal para a direita. Então, para a direita, eu vou pôr assim, ó, resultante da direita seria 6 mais 2, já que os dois estão para o mesmo lado. Então, resultante da direita, 8 unidades. Se eu for refazer o desenho, né? Refazendo a figura, eu vou ter isso aqui, ó. O objeto P. Para a direita, esse resultante da direita. E esse vetor x para a esquerda, tá? O resultante final, por assim dizer, como esses dois vetores aqui estão apontando para lados diferentes, eu vou subtrair. Maior que esse cara aqui que mede 8, que é o da direita, menos o menor, que é o x, que aponta para a esquerda, tá? Lembrando, eu vou fazer maior menos menor, porque resultante não dá negativo, tá? O resultante para a direita, esse cara aqui mede 8, o x mede 4, então o vetor resultante vai ser 4 unidades, certo? Bom, agora o próximo tá assim. Um ônibus percorre em 30 minutos as ruas de um bairro de A até B, como mostra a figura a seguir. Considerando a distância entre duas ruas paralelas consecutivas 100 metros, então cada quarteirão desse aqui, ó, mede 100 metros, como está na figura aqui, analise as afirmações e responda aos itens a seguir, né? O ônibus percorreu 1.500 metros, entre os pontos A e B, né? Então, o que ele realmente percorreu, tá? Então, eu vou pôr aqui, essa figura aqui, na letra A distância percorrida, né? O tanto que esse ônibus percorreu. Para a gente ver o tanto que esse ônibus percorreu, a gente vai pegar e vai ver o caminho dele. Então, ele saiu do ponto A. Ele andou para cá 2 quarteirões, mais um quarteirão para a direita, para baixo, mais um, ele veio seguir nesse caminho aqui. Então, eu vou ver quantos quarteirões que ele percorreu, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a distância que ele percorreu foi 11 vezes 100 metros, né? Já que cada quarteirão mede 100 metros. Então, ele percorreu 1.100 metros. Então, ele percorreu essa distância? Resposta, não. Ele percorreu 1.100 metros. Aí, aqui, na letra B, qual é o módulo do vetor deslocamento, tá? Módulo do vetor deslocamento é o seguinte, como a gente viu. Se ao invés desse ônibus ter feito esse zigue-zague todo, ele conseguisse sair direto do ponto A e chegar direto ao ponto B, ó. Se ele saísse voando, por assim dizer, eu teria o deslocamento resultante, tá? Ah, mas como que eu faço para descobrir isso? Eu vou quebrar os movimentos dele, ó. Ele fez uma movimentação na vertical, por assim dizer, e também uma movimentação na horizontal. Eu posso quebrar o movimento dele. Na vertical, pessoal, deixa eu pegar uma cor aqui, ó. Ele veio daqui para cá, ó. Esse aqui é o deslocamento vertical dele, que é 3 quarteirões, tá? Então, foram 3 quarteirões. Já na horizontal, o deslocamento dele foi esse aqui, ó.
de 1, 2, 3, 4 quarteirões, né? Então, esse zigue-zague todo que o ônibus fez pode ser dividido em horizontal e vertical, tá? Esquematicamente, olha o que eu posso concluir a respeito do movimento desse ônibus. Ele andou 3 quarteirões na vertical, andou 4 quarteirões na horizontal, e ele poderia ter feito essa distância aqui em linha reta, né? Vou até pôr as setinhas aqui para ver o seguinte, ó. Então ele desceu 3 e virou à direita com mais 4, né? Então, ao invés dele fazer zigue-zague, ele poderia ter feito esse caminho. Para a gente encontrar o resultante, né? O deslocamento resultante, o vetor deslocamento resultante, repara que a gente tem um triângulo retângulo, né? Porque aqui é um ângulo de 90 graus. Novamente, a gente usa Pitágoras, tá? Então, o deslocamento resultante ao quadrado vai ser o primeiro vetor deslocamento, que tem 3 quarteirões, que eu elevo ao quadrado, mais o segundo, 4 ao quadrado. Resultante ao quadrado é igual. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Resultante ao quadrado, 9 com 16, 25. Resultante, raiz quadrada de 25. Resultante, 5 quarteirões. Poxa, professor, mas você não pediu em quarteirão, né? Você quer em metros. Lembra que cada quarteirão mede 100 metros. Que é igual a 5 vezes 100. Ele teria andado 500 metros em linha reta. Professor, ao invés de eu pôr 3 de trabalhar com quarteirões, eu trabalhei com metros, né? Eu pus que resultante ao quadrado seria 300 ao quadrado, que seria o deslocamento dele na vertical, né? 300 metros, mais 400 ao quadrado, já que 400 metros seria o deslocamento dele na horizontal. Estaria errado? Não. Assim que você chegasse e finalizasse as continhas, você ia chegar em 500 metros do mesmo jeito. Só que eu preferi trabalhar com quarteirão porque os números ficam menores, né? É mais fácil do que trabalhar com secundário de zero, tá certo? Bom, aí na página 18 da apostila, a gente vai ter essas questões aqui. Então a primeira questão está assim: observando os vetores A, B e C colocados sobre o plano, e considerando que o lado de cada quadradinho representa uma unidade, determine o módulo do vetor resultante. Tá? Então, olha o que aconteceu aqui. O vetor A, o B e o C estão dessa maneira. O vetor resultante seria o que aconteceria se eu fechasse essa figura. Tá? Então, ó, eu vou pegar esse vetor B de 2 unidades e colocar aqui, como se eu estivesse fazendo um caminho fechado. Quando eu faço isso, eu digo que eu estou transladando o vetor. E aí o vetor C, eu posso transladar ele para cá, ó. Puxei ele para cá. Tá aqui o vetor C. O resultante eu encontro com a regra do polígono, né? Regra do polígono, que é basicamente fechar a figura, né? Vou pôr entre parênteses aqui, fechar a figura, tá certo? Então, para eu fechar essa figura e obter o resultante, eu ia ter esse deslocamento aqui, ó. Esse aqui que seria o resultante. O módulo dele é só contar os quadradinhos, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4 unidades. Então, o módulo do resultante, 4 unidades. Tá certo? Já a questão 2 está assim. Qual é o módulo da resultante das forças coplanares M, N, P e Q aplicadas ao ponto O, como mostra a figura? Então, repara o seguinte. A gente tem duas forças na horizontal
E temos também duas forças na vertical. Porque eu tenho 4 vetores, mas eu só sei calcular vetor resultante de 2 em 2. Então, o que eu faço? Eu posso substituir essas forças na horizontal por uma só. E repara que, como elas estão apontando para lados contrários, a resultante, vou chamar de resultante horizontal, vai concordar com a maior força. Tá? Então, a resultante horizontal, o módulo dela vai ser módulo da maior horizontal menos o módulo da menor força horizontal. A maior força horizontal mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já a outra mede 1, 2, 3. Então, resultante horizontal, 7 menos 3, 4. Aqui ele está indicando que cada quadradinho mede 1 n. O n, pessoal, é a unidade de medida de força lá no sistema internacional, que é o Newton, tá? Então, eu teria aqui uma força de 4 newtons na horizontal. Já na vertical, deixa eu apagar aqui para o desenho não ficar poluído, eu tenho o vetor m para cima, o p para baixo. Repara que o vetor m é maior, então a resultante vertical aponta para cima. E o módulo dela é módulo da maior menos módulo da menor. Então, a maior força vertical tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. E a menor vertical tem 1, 2, 3 unidades. Então, a resultante vertical, 6 newtons. Tá? Assim que eu fiz isso, para poder me organizar, eu vou refazer a figura, tá? Trocando esse monte de vetor por esses vetores resultantes intermediários. Então, eu vou ter esse horizontal de 4 newtons para a direita, tá? Deixa eu fazer mais para cá. Então, eu vou ter aqui a resultante horizontal e a resultante vertical, que eu posso colocar aqui. Resultante vertical. Repare que eu estou pondo a setinha em cima porque eu estou lidando só com os vetores, tá? E a resultante final disso aqui, eu posso usar a regra do polígono e fechar. Lembrando que esses dois vetores são perpendiculares, né? Já que está aqui no plano cartesiano, tudo perpendicular. Então, isso aqui é cálculo intermediário. O vetor resultante final vai ser calculado novamente usando o teorema de Pitágoras, né? Então, resultante ao quadrado é igual a resultante vertical ao quadrado mais a horizontal ao quadrado. Resultante ao quadrado fica. A vertical a gente calculou que mede 6. Opa, 6 não, 3. Que eu elevo ao quadrado. Mais a horizontal a gente calculou que mede 4, que eu vou elevar ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado 16. Não esquecendo que a resultante aqui está elevada ao quadrado. 9 com 16 é 25. Resultante, agora eu tiro a raiz de 25, né? Lembra, está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz. Raiz quadrada de 25, 5 unidades. No caso aqui, as unidades que eu estou trabalhando é Newton. Tá certo? Aí, a questão número 9 está dizendo o seguinte. A figura a seguir mostra um mapa de uma cidade em que as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente. Isso aqui é importante, né? Para a gente poder analisar a possibilidade de usar Pitágoras. Então, as ruas retilíneas se cruzam perpendicularmente. E cada quarteirão mede 100 metros. Você caminha, então, pela rua fazendo o seguinte caminho. A partir da sua casa na esquina A, até a casa da sua avó na esquina B.
Então, como você não consegue sair voando, você fez isso aqui, por exemplo. Ó. Saiu aqui da esquina A e foi parar lá na esquina B, que é a casa da sua avó. E dali segue até a sua escola, situada na esquina C. Então, você pode ter feito esse caminho aqui, ó, até chegar na escola. A menor distância que você caminha, tá? Então, ó, a menor distância que você caminha e a distância em linha reta entre a sua casa e a escola são, respectivamente, alguma coisa, tá? Então, vamos começar pela distância caminhada. Então, ó, na vertical, vamos ver quantos quarteirões você caminhou? Na vertical, você caminhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 quarteirões. Que é 6 vezes 100. Vamos deixar em quarteirão, substituir no finalzinho. E na horizontal, você percorreu, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quarteirões, né? Então, a distância total que você caminhou, a distância total, né? Vou chamar isso aqui de D, foi 6 quarteirões da horizontal, mais 8 quarteirões, deu 14 quarteirões. Lembra que cada quarteirão vale 100 metros, então 14 vezes 100, você andou 1.400 metros, tá? Agora, em linha reta, como se você pudesse voar, por exemplo, você iria ter que sair do ponto A, que é a sua casa, e ir direto para o ponto C, que é a escola. Ó, você teria isso aqui. Você teria um vetor resultante, né? Então, nós queremos o vetor resultante. Mas como que eu faço isso? Eu posso fazer um esqueminha, né? Na vertical foram 6 quarteirões. Na horizontal foram 8 quarteirões, né? Desde o ponto A até o ponto C. E a resultante aqui seria em linha reta, tá? E lembra que cada quarteirão, quando se cruza aqui, faz 90 graus. E olha quem surge de novo, Pitágoras. Então, usando Pitágoras, né, o teorema de Pitágoras, vai ficar assim. Resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né, que são os dois vetores que eu tenho. 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado 64. 36 com 64 é 100. Se está elevado ao quadrado, eu tiro a raiz do outro lado. Resultante igual a 10 quarteirões. Mas eu quero em metros. Então, lembra que cada quarteirão mede 100 metros. Então, em linha reta, 10 vezes 100 teria sido percorrido 1.000 metros. Tá? Então, a resposta certa, 1.400 e 1.000, alternativa C. Aí agora, está dizendo assim na questão 10. A soma de dois vetores de módulos 12 e 18 newtons tem certamente o módulo compreendido entre alguma dessas coisas, né? Então, vou chamar aqui de vetor A, então o módulo dele é 12 newtons, e vetor B, o módulo dele é 18 newtons. Só que eu não tenho, né? Nós não temos as posições deles, né? Não temos as posições. Lembra que dependendo da maneira como os vetores estão, a gente calcula a resultante seguindo um caminho diferente, não é? Pode estar na vertical, apontando para o mesmo lado, e por aí vai.
Então não tem como dizer com toda certeza como que vai ser essa resultante. Nós sabemos apenas que resultante... Nossa Senhora, letra mais feia. Nós sabemos que o vetor resultante está entre dois valores. Esses valores são o valor máximo e um valor mínimo, tá? Quando que a resultante vai ser máxima? Quando os dois vetores, o A, vou fazer um caixotinho aqui, e o B estiverem para o mesmo lado. Esse aqui é o vetor máximo, né? E o mínimo vai acontecer quando o A e o B estiverem para lados opostos. A resultante máxima eu encontro somando esses módulos. E a resultante mínima eu encontro subtraindo. Lembra que eu vou fazer menor menos o maior para não dar negativo, tá? Então a resultante máxima vai ficar 12 com 18, né? 12 com 18 vai dar 30 newtons. E a resultante mínima vai dar 18 menos 12, resultante mínima, 6 newtons. Então, a gente sabe que o resultante entre esses dois carinhas não pode ser maior do que 30, já que esse é o máximo, e não pode ser menor do que 6, que esse é o mínimo. Aí a gente olha entre 6, que é o mínimo, e 30, que é o máximo, alternativa B. E aí, pessoal, lá da apostila de atividades suplementares, a gente tem as seguintes questões, né? A questão 1. Levei 2 horas para chegar de bicicleta à casa da minha avó, que fica a 10 quilômetros da minha. Tive uma velocidade média de 5 km por hora e devo ter perdido 2 kg em todo esse percurso. A questão 1 está querendo saber o seguinte: quais as grandezas foram mencionadas no texto? E indique as unidades de grandeza em cada um. Então, eu vou pôr a questão 1 aqui, ó, tá? Então, lendo aqui, 2 horas. Então, a primeira grandeza... Então, questão 1. A primeira grandeza, vou pôr uma bolinha aqui, foi o tempo medido em horas. A outra grandeza foi o seguinte: a casa da avó, que fica a 10 quilômetros da dele, tá? Então, a distância que foi dado em quilômetros. A outra, tive uma velocidade média de 5 km por hora, tá? Então, a velocidade que foi dada em quilômetros por hora. E, por fim, falou que devo ter perdido 2 kg em todo esse percurso. Então, aqui nós temos a massa medido em quilogramas, tá? E aí, a questão 2 pediu para classificar essas grandezas em escalares ou vetoriais. Lembra, escalar está completa a informação com o número mais unidade de medida. Já a grandeza vetorial, eu preciso dar uma orientação para ela. Eu tenho que responder a pergunta para onde, tá? Então, tempo em horas é uma grandeza escalar. Aí aqui, cuidado, ó. A distância que ele percorreu da casa dele até a casa da avó não foi em linha reta. Ele pode ter vindo fazendo curvas, né, virando esquina, pode ter passado por uma estrada irregular. Então, aqui, como não está falando a distância em linha reta, mas está falando o que ele andou, a distância é escalar. Velocidade é um caso clássico de grandeza vetorial, certo? E massa
quilogramas escalar, tá? Não vou falar 2 quilos para a direita, 3 quilos para a esquerda. E aqui na questão 3, entre as unidades de grandeza mencionadas no texto, indica que melhor expressa a quantidade de arroz a ser comprada para o almoço. Bom, o arroz é comprado, né? Você não vai pedir 2 horas de arroz, 3 quilômetros de arroz, 5 quilômetros por arroz, né? O arroz é comprado por massa, né? 2 quilos de arroz, 5 quilos de arroz. Então, como ele é medido em massa, a unidade que foi obtida aqui adequada é o... Aqui é um Q, tá? Opa, deixa eu pôr mais para cá. Quilograma, né? Cujo símbolo é Kg, tá bom? Aí, a questão 4 está assim. João caminha, vamos ver as informações aqui, 3 metros para o oeste e depois 6 metros para o sul. Em seguida, ele caminha 11 metros para o leste. Em relação ao ponto de partida, pode-se afirmar que o João está aproximadamente a alguma coisa aqui, tá? Então, primeiramente, para a gente ver esse negócio de norte, sul, leste, oeste, vamos fazer um esboço de uma rosa dos ventos aqui para não ficar perdido, ó. Nossa, tá horrível. Norte, sul, leste e oeste. E entre eles a gente tem os pontos colaterais, né? Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Então, vamos ver um ponto de partida para o João, tá? Então, ó, vamos falar que aqui é o ponto de partida, tá? Não, vamos pôr o ponto de partida mais para cá. Então, ó, aqui é o ponto de partida do João. O primeiro deslocamento dele foi de 3 metros para o oeste. Então, ele andou 3 metros para o oeste. Depois, 6 metros para o sul. Então, estou fazendo um vetor que está representando 6 metros. Lembra de tentar manter a proporção, né? Se esse vetorzinho aqui representa 3, para representar 6 eu tenho que fazer um maior, né? E em seguida, ele caminha 11 metros para o leste. Então, ó, um vetor maior ainda, 11 metros para o leste. Em relação ao ponto de partida, pode-se afirmar que ele está a. Então, se aqui é a partida, aqui vai ser a chegada dele, né? E essa distância menor aqui vai ser o vetor resultante, como se ele tivesse vindo em linha reta. Poxa, professor, mas como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou ter que achar um triângulo retângulo. Repara que eu posso pegar e fazer aqui os 6 metros, né? E na horizontal, o que ele se deslocou de verdade, foi essa distância aqui, ó. Né? Repara que na horizontal, vou pôr um resultante horizontal, ele veio 3 metros para o leste, perdão, para o oeste, e depois 11 metros para o oeste. Então, eu posso fazer a subtração e descobrir quanto que mede essa distância que ele realmente percorreu na horizontal. 11 menos 3, 8 metros. Refazendo a figura, né? Refazendo a figura, nós temos isso daqui, ó. Na vertical, ele percorreu 6 metros para o sul. E aí, na horizontal, ele ter percorrido 3 para o oeste e 11 para o leste, equivale a dizer que ele percorreu 8 metros para o leste. E aí, o vetor resultante seria ele andar em linha reta do ponto de saída até o ponto de chegada. Tá aqui o resultante, tá bom? E olha só, fazendo 90 graus, já que os pontos cardeais são perpendiculares entre si, usamos o
Pitágoras, né? Então, pelo teorema de Pitágoras, a gente vai ter que resultante ao quadrado é igual ao primeiro deslocamento, 6 ao quadrado, mais o segundo, que é 8 ao quadrado. Resultante ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36, 8 ao quadrado é 64, 36 com 64 é 100. Lembra que o resultante vem ao quadrado até chegar nesse resultado finalzinho, quando você vai tirar a raiz quadrada dele, raiz de 100, que vai dar 10 metros. Agora eu tenho que saber qual direção que é essa, né? Repara que ele está vindo numa diagonal para baixo, para a direita, que é o sudeste. Então, para o sudeste. A resposta certa, então, 10 metros para o sudeste. Alternativa A, tá bom? A próxima questão, né? Um corpo é submetido à ação das forças M, N, P e Q coplanares conforme a figura a seguir, tá? Então tá elas aqui. Preencha a tabela classificando os vetores de acordo com a direção e o sentido. Lembra, direção, eu olho apenas a reta sem a setinha. Posso ter horizontal, posso ter vertical, tá? Sem a setinha. Já o sentido, eu posso ter horizontal para a direita, para a esquerda, ou se eu quiser usar leste, oeste, dá na mesma. Vertical para cima ou para baixo, tá? Então, a direção eu olho sem a setinha, ó. Agora, sentido, eu olho para a setinha, tá? Então, vamos voltar na figura. Primeiro é o vetor M. O vetor M, ele está na vertical para cima. Vertical é a direção, para cima, o sentido. Ah, e se eu quiser colocar que é para o norte? Vai dar na mesma. O vetor N agora, ó, ele está na horizontal para a direita. Então, direção dele, horizontal, porque eu não estou olhando a setinha. Sentido, direita. Ah, e se eu quiser falar que é para o leste? Pode ser também, tá? O vetor P, ó, ele está na vertical, apontando para baixo. Então, a direção do vetor P é vertical, o sentido para baixo. Aí, se eu quiser falar que é para o sul, pode também. E, por fim, o vetor Q, esse carinha aqui, ó, ele está na horizontal, apontando para a esquerda. Então, horizontal para a esquerda. Aí, se eu quiser falar que ele está para o oeste, posso? Pode, tá certo também, tá bom? E com isso, a gente termina a correção daquela tarefa, tá bom? Bons estudos a todos, pessoal. Até mais!